Muito boa noite, bem-vindos ao Estratégias Militares. Estamos ao vivo neste momento. 16 de abril de 2026. A guerra continua. A grande pressão nos gabinetes de Israel e dos Estados Unidos para buscar um cessar-fogo que permita ganhar tempo, não para acabar com a guerra, mas para ganhar tempo para aquilo que já vínhamos anunciando. A chegada da peça final, do passo final para derrotar o Irã. Tudo agora mesmo está sobre a mesa, tudo acontecendo. Família, este é o Estratégias Militares. Vamos começar. Família, boa noite e bem-vindos ao Estratégias Militares. 1 e 2 minutos na Espanha, já é dia 16, não fizemos programa no dia 15. 60 minutos depois do dia 15 abrimos o programa. Por quê? Por que aconteceram tantas coisas no dia 15 de abril que precisamos praticamente de 24 horas para entender, analisar e não errar nos cálculos que estamos fazendo? Sejam bem-vindos ao Estratégias Militares, muito obrigado mesmo, vocês adoram a música da introdução, eu também, é uma das minhas preferidas e acho que reflete bem a situação em que estamos. Guerra, guerra épica, fúria épica, eu chamaria de guerra épica. Guerra épica é o que Israel está enfrentando no Líbano já há várias semanas. Com 5 divisões, nada mais nada menos do que 5 divisões, neste momento combatendo dentro do Líbano, com a força aérea, com o apoio da marinha, casa por casa. E hoje vamos ver imagens que são incríveis. Além disso, temos também com exclusividade que falar sobre a artilharia de campanha por parte do Hezbollah. O que vocês estão ouvindo? Hezbollah nos mostra pela primeira vez bunkers com peças de artilharia de fabricação russa ou chinesa, disparando contra o norte de Israel, impressionante, contra civis, no norte de Israel, civis. Enquanto isso, por aí tem gente menosprezando em alguns países o papel de Israel. Também temos, e atenção com isso, novas imagens do Papa, novas declarações, novas histórias de Leão XIV, que chegou a Camarões. Esperamos que sua chegada a Camarões, a África, faça com que alguém o informe de que há perseguições a cristãos na África e que a Igreja deve tomar medidas imediatamente para proteger a comunidade cristã na Nigéria, no Níger e em toda a África. Sudão. Nem um monte de países onde os cristãos estão sendo perseguidos dia sim, dia também. Situações que a gente não consegue entender. Como podemos estar tão preocupados com o que acontece no Líbano, com o que acontece no Irã? Mas muito pouco preocupados com o que acontece na África. A África, esse grande desastre colonial esquecido de tantos países e que, sem dúvida alguma, representa um risco para a segurança global no futuro. Sejam bem-vindos ao Estratégias Militares, família. Vocês já sabem que, se gostarem do conteúdo, paypal.me Estratégias Militares é o nosso PayPal. Obrigado pelos PayPals que vocês nos enviam. De verdade, muito obrigado por essa grande colaboração. Vocês também têm os superchats abertos para comentários. Hoje vamos ativar os superchats para ver os comentários da comunidade. O que vocês estão pensando? O que vocês acham que é tudo isso? O dia começava da seguinte maneira. Vamos começar de leve. Ou não. O dia começava da seguinte maneira. Meios de comunicação alinhados ao Irã e ao Hezbollah falam de um cessar-fogo iminente entre Israel e o Líbano. Entre Israel e o Hezbollah. O Irã deixou vazar que, para que haja uma nova rodada de negociações entre os Estados Unidos e o Irã, deve haver um cessar-fogo completo no Líbano.
E além disso, hoje, justamente hoje, chegava ao Irã. A delegação do Paquistão. O comandante de Campo Munir abraçando Araque. Parece que algo está acontecendo nos bastidores entre o Paquistão e o Irã. Algo está acontecendo. Mas além disso, há muito mais. Muito mais. Atenção ao vídeo. Um avião F-4 do Irã sobrevoando Teherã. Um avião F-4. Um avião de combate iraniano sobrevoando Teherã. Não foi o único. Também foi visto um MiG-29 escoltando a delegação paquistanesa na sua chegada ao Irã. Donald Trump afirmou e continua afirmando à Síria também que a força aérea do Irã foi destruída. Bem, pelo menos, caras, ainda restam 2 aviões para eles. Que a gente saiba. Com isso, não foi destruída por completo. Primeiras más notícias para os Estados Unidos e sua propaganda. Propaganda de guerra, como todo mundo tem. Na qual, evidentemente, ainda há aviões voando no Irã. Aviões de combate. Isso representa um problema. Um problema porque, então, não há domínio completo dos céus. Eles ainda têm alguma capacidade, muito limitada, claro, muito limitada, aérea, mas esse fator de propaganda de que acabamos com sua marinha, com sua força aérea, com seus radares e com seu exército já não é mais crível. Não é crível, mas o que é crível? Ou era crível? E agora vamos ver a análise de como foi hoje o bloqueio naval. Vamos começar a nos acostumar a fazer transmissões ao vivo à noite. Já vou avisando vocês, comecem a mudar os horários que tem conosco, porque vamos começar à noite. Para analisar tudo o que acontece durante o dia, bloqueio naval. Vamos ouvir, estamos ouvindo o áudio. Estados Unidos anunciaram bloqueio formal de portos e áreas costeiras do Irã. Esta é uma ação legal. Todos os navios são aconselhados a retornar imediatamente ao porto se estiverem saindo e a interromper o trânsito para o Irã se esse for o próximo porto de destino. Não tente romper o bloqueio. Navios que estiverem transitando para ou a partir de um porto iraniano serão abordados para interdição e apreensão. Deem meia volta e preparem-se para serem abordados. Se não cumprirem o bloqueio, usaremos a força. Toda a Marinha dos Estados Unidos está pronta para impor o cumprimento do bloqueio. Estados Unidos anunciaram bloqueio formal dos portos do Irã. Esta é a mensagem de rádio no canal 16, na área do Golfo Pérsico, no Estreito de Hormuz, de um contratorpedeiro da Marinha dos Estados Unidos da América, com a seguinte mensagem. Vamos ouvir. Os Estados Unidos anunciaram um bloqueio formal dos portos e áreas costeiras do Irã. Esta é uma ação legal. Aconselha-se a todos os navios que retornem imediatamente ao porto se estiverem saindo e que suspendam o trânsito para o Irã se esse for seu próximo porto de escala. Não tentem violar o bloqueio. Os navios serão abordados para interdição e apreensão se transitarem para ou de um porto iraniano. Deem meia volta ou preparem-se para serem abordados. Se não cumprirem este bloqueio, usaremos a força. Toda a Marinha dos Estados Unidos está pronta para forçar o cumprimento. Câmbio e desligo. Câmbio e desligo. Câmbio e desligo. Estreito de Hormuz. O que está acontecendo por lá? O que está ocorrendo?
Ontem à noite fizemos uma revisão importante de nomes. Ainda bem que fizemos isso. Porque hoje temos novidades. O que aconteceu por lá? O que houve? Alicia, ignora do País das Maravilhas. O superpetroleiro Alicia. Estava esperando para entrar. Já entrou. O petroleiro Alicia que vimos ontem à noite, que está sancionado pelos Estados Unidos da América, burlou o bloqueio de entrada no Estreito de Hormuz. Alicia seguiu a rota. A rota criada pelo Irã. Lembram das profundezas que vimos ontem, não é? Ele usou aquele pequeno canal dentro do mar para atravessar a ilha de Larak e pagar o pedágio. Aí vemos ele. A todo vapor. Usando a proteção da guarda revolucionária, foi entrando cada vez mais. Bem próximo à costa, colado nas ilhas, para dentro do Golfo Pérsico. Não se afasta da costa iraniana. Ele não quer ser assaltado. Alicia está indo em direção à ilha de Karm. Onze nós. km/h. Alicia está se movendo assim agora. Rumo ao norte. E atenção, não é o único. Mais um que escapou dele. Aqui estão vocês. Este também escapou. Estamos vendo agora. Próximo navio que também escapou do bloqueio de entrada. Não de saída. De entrada. Rumo. Ilha de Carmo. Vai praticamente junto. Adios e Alicia. Um na frente abrindo o comboio, outro atrás. Quem mais temos por aqui? Murliksham. Murliksham também escapou. Ele entrou já no dia anterior. E estava a caminho da ilha de Carmo. Agora mesmo poderíamos ter. 1, 2, 3. 4. E até 5 petroleiros a caminho da ilha de Carmo. Estamos falando do RHN da noite passada, aquele navio que mudou de nome. Também já cruzou. Desde a área de fundeio de Oman. Tomou rumo ao norte, bem próximo à costa do Irã. E começou a entrar. Rich Stark. Rich Sterry. O que houve com Rich? Rich está carregado. Ele está esperando para sair.
Fitzsterry está esperando para sair, mas ele não pode sair. Outro também aguardando para sair. É o Serente. Está junto à costa iraniana. E o oceano aqui. Também. São pequenos. Estes são pequenos. Nobler. De onde vem Nobler? Vamos ver agora. Porque isso é super importante. Percebam. Acho que poderíamos dizer que há estratégia. A estratégia talvez seja deixá-los entrar, mas não sair. Pois reparem. Nobler atravessou pela área e agora está saindo. Ele pagou o pedágio. Nobler pagou o pedágio, bem ali. Vamos ver se Nobler tem algum tipo de sanção. Bandeira das Bahamas. Buscando informações. Não há evidências públicas de que tenha sanções. Destino declarado Oman. Vamos ver onde o navio foi carregado. Nos últimos meses, é muito interessante ver essas coisas. Quero confessar algo pra vocês, agora mesmo. Estou super envolvido com isso, porque me chama muito a atenção. O tema dos navios. Acho tudo isso super curioso, toda essa história. De como é, e como pode ser que carregue. Qual que é a capacidade desse navio? 20.000 toneladas líquidas. Quantos barris são? Quantos barris? De petróleo pode levar. Nobler. Não é muito grande. Não é muito grande. 150.000 barris. Mas parece ser, pela informação que estamos recebendo aqui, que esse petroleiro, pequeno petroleiro, normalmente não carrega no Irã. Já esteve em Omã, já esteve nos Emirados Árabes, já esteve no Iraque. Já esteve na Índia e na Turquia. Já esteve na China. Canal de Suez. Mas não. Ele esteve no Irã. Assim, podemos achar que vão deixar passar porque ele vai para Omã. Os Estados Unidos talvez não queiram prejudicar certos navios. Especialmente se forem aliados locais. Há um verdadeiro mar de petroleiros aqui. O que é muito chamativo. Vamos vê-los. Reparem na mancha que estamos vendo por aqui. Esta área de Bandar Abbas não permite a entrada de grandes petroleiros. Por isso, quando mandam um deles dar a volta, esse tem que dar a volta e sair dali. Esses que vemos aqui são da frota iraniana. Eles estão amarrados aí há meses. Esses aí realmente não saem. Não saem, nem entram, não vão a lugar algum. Uma. O que está acontecendo com o petroleiro? Uma. Pois é, o Ruma também está lá, ancorado
Parece que ele não quer sair do lugar. Vamos ver se o Ruma está sancionado. Talvez esteja esperando os Estados Unidos se distraírem. E conseguir entrar. Acho que se não houver um cessar-fogo e que a situação continue como está, a qualquer momento vai haver um ataque a um petroleiro. Família, será que uma está sob sanções? Perguntamos isso em estratégias militares ao vivo agora. Se vocês estão gostando do conteúdo, por favor, deixem seus likes, seus comentários. Agora vamos mostrar imagens do Líbano em alguns segundos. Não percam! Do que está acontecendo. Bem, uma não se chama assim. Primeiro problema que vemos nisso. O nome é falso. Nome de uma. O nome real. Daphnia Ametis. Bandeiras de Singapura. Operador Hafnia Limited. 345 mil barris de petróleo. Não aparece nas listas públicas de sanções. Onde o Uma carregou para estar fundeado assim e não deixarem ele sair? Não parece nada bom, hein? Estamos olhando agora? A lista de navios de ontem à noite foi alterada e tem mudanças em... Há duas zonas de bloqueio. Uma zona que é esta que vemos aqui em Oman. Bandarejas, toda essa área aqui. E outro pré-bloqueio. Antes de entrar no Estreito de Hormuz, esta área que vemos aqui. Com isso poderíamos pensar, vamos para o mapa, de que existem duas áreas limites para esse bloqueio. Uma seria essa que vamos ver agora. Primeira linha que vamos desenhar. Aqui está, linha vermelha. Segunda linha que vamos desenhar. Quando os navios entram neste parâmetro, eles são examinados. E muitos deles decidem não continuar ou ficar em uma zona intermediária, que é a que estamos vendo aí. Como este é justamente o grupo em questão, estamos vendo que quase todos, ou praticamente todos, estão sancionados. E sim porque estão ali fundeados. Mas a estratégia dos Estados Unidos pode até ser inteligente. Isso está causando um golpe econômico muito grande para o Irã. Já estão dizendo que não tem dinheiro para pagar os salários dos militares e da guarda revolucionária. Se isso continuar assim por 3 semanas, eles ficam sem um centavo. Bandeira do Mali. Iniciar avanço. Acho que não vimos esse ontem. Vamos ver. Petroleiro. 346 mil barris. – 1998. Mudanças frequentes de nome. Bandeira do Mali. Risco médio. Não está censurado. Mas... é uma bomba relógio. Dia 1998. 1998. Este navio não deveria estar na água.
Super antigo. Muito, muito antigo. Está junto a outro. Parece que outro petroleiro está transferindo combustível de um lado para o outro. Vamos ver este. Ontem à noite vimos um com nome parecido. Vamos ver este. Estamos ao vivo. $228 metros. 500 mil de barris. Não está listado, mas é de alto risco. Vejam aqui como outros estão novamente transferindo de um navio para outro. Kate, por exemplo, Kate também está fazendo transferência de combustível entre navios. Meu Deus, olha o estado dessa aqui. Tá feia, né? Pois não parece. Não está sancionado. Muitas mudanças de nome. Mas não está sancionado. Ele tem vínculos com o Irã e com a Rússia, mas não está sancionado. Este é novo. Esse é de gás. Primo 3. Vamos ver. Primo 3. Não aparece sancionado. Navio antigo de 1999. 1999. Vemos que há navios sancionados e não sancionados que se sobrepõem. Portanto, um trabalho bastante intenso para a Marinha dos Estados Unidos da América. Muito mais complicado isso do que o caso da Venezuela. Na Venezuela, o número de navios se limitava a cerca de 20. Aqui estamos falando de mais de 60 navios para vigiar. Direta e indiretamente, mais de 200 navios. É uma verdadeira loucura. É uma verdadeira loucura. Vamos para o Líbano. O que está acontecendo no Líbano? Porque... Vídeo das FDI. Vídeo... 5 divisões avançando para o norte do rio Litani. Netanyahu que falou. Ele tem dito: estamos detonando o Irã. Estamos detonando o Irã. Vamos procurá-lo. Estamos... A grande batalha agora mesmo no Líbano. A batalha está neste momento em uma cidade. Vamos ver vídeos, vamos ver imagens, vamos ver um monte de informações que estão acontecendo neste momento. Família, super importante, como sempre digo, seus likes, compartilhem a live. Continua se falando que pode haver um cessar-fogo, mas por enquanto Israel segue fazendo o que vem fazendo.
Além disso, deu ordem para eliminar todos os membros do Hezbollah o quanto antes. Melhor. Onde estamos? A primeira coisa em que precisamos prestar atenção na grande batalha que está sendo travada neste momento contra o Hezbollah é a orografia. Este território que vemos aqui é território israelense, está em uma altitude mais baixa comparado ao do Líbano. Isso que estamos vendo por aqui são as montanhas de onde se tem uma visão bastante ampla de... Estação israelense. Essas montanhas que vemos aqui. Maron al-Raz é a colina que estamos vendo neste ponto. E Israel, com uma de suas divisões, lançou um ataque frontal a partir de seu território, cruzando para o interior, atravessando esta área com a linha de tanques, subindo a colina. Primeiro, ela foi varrida pela força aérea, destruída pela artilharia, tomando essa posição elevada e observando o vale de Bin Jbeil. Este que estamos vendo aqui. Aliás, a informação que estamos dando não coloca em risco nenhuma operação militar. É informação que é pública. Além disso, essa parte da operação já passou. Ou seja, o primeiro passo aconteceu nos primeiros dias da guerra, de tomar o Monte Al-Raz, este que vemos aqui, e estabelecer uma posição de tiro sobre toda a cidade. Esse foi o primeiro ponto. O que aconteceu depois? Bom, vamos marcar melhor para que as pessoas vejam e entendam dessa forma. Vamos pintar de azul para que dê para ver Israel ali. Aí está. Obrigado. Israel, toma essa posição. A partir dessa posição, faz o seguinte. Para evitar, num primeiro momento, o combate corpo a corpo dentro da cidade. Obrigado. Nem preciso dizer, o Yaron assume. Isso já está destruído. Yaron, essa população já foi tomada e destruída. Toda a infraestrutura terrorista. E então, a partir dali, o que se faz é isso. Toma Seinenbel e começa-se a girar. Vai se formando um círculo. Desde a posição inicial. É o que Israel faz. Vamos guardar aqui. Guardamos o círculo e agora vocês vão entender por que isso é feito. Agora vamos marcar onde ainda há forças do Hezbollah combatendo. Qual que é a área onde o Hezbollah ainda tem presença? Aquela que vemos ali. Aí está. Por que é desse jeito? Israel desce a colina, mas sem entrar na vila. Ele desce por esta área aqui. Ele continua coberto por esta área e sobe novamente para ganhar altura naquela outra área. Esta que estamos vendo. Daqui novamente ele volta a ter controle do que está bem na frente. A guerra do Líbano é uma guerra tática. É uma guerra que, ao contrário de Gaza, onde é tudo plano, tem poucas colinas, há uma colina no norte, na região de Avalia, que foi tomada rapidamente justamente para ter superioridade sobre o terreno. E depois eles foram descendo pela parte de trás para cortar a saída, a retaguarda do inimigo. Com isso, poderíamos dizer que sim, também essa área deve ter sido tomada ou cortada por aqui. E essa área elevada que vemos aqui deve ter sido tomada. Este ponto aqui é fundamental. Este que estamos vendo. Agora. Por que isso é tão importante para Israel? Por que esse lugar é tão importante?
É a sede do comando. Por quê? Porque é do Hezbollah. Aqui é onde Nasrallah fez aquele discurso ameaçando Israel naquele estádio. Ele apareceu por ali há muitos anos. Vocês já sabem que ele está morto. E é um lugar que, estrategicamente, como eu disse, é importante porque, vejam, dessa área eles podem lançar artilharia, drones, foguetes, podem atacar de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Uma zona de fronteira onde você tem núcleos de população israelense por todos os lados. Vejam só. Vamos mostrar um pouco a quantidade de núcleos de população que existem nessa região, para que vocês percebam. Imaginem uma infiltração ou um ataque como o de 7 de outubro a partir do Líbano sobre essas cidades. Cidades que não poderiam se defender, que ficariam sozinhas durante horas, até mesmo dias, em um terreno muito complicado para combater. As FDI teriam uma situação pior do que a de Gaza. Repito. Se o ataque de 7 de outubro tivesse acontecido no Líbano, teria sido muito pior do que em Gaza. As capacidades do inimigo teriam sido duplicadas pelo terreno. Eles poderiam ter se escondido em qualquer lugar, ocupado cidades inteiras, feito reféns e criado um verdadeiro caos. Reparem apenas nessa linha que vemos ali. 1, 2, 3, 4, 5, até 6 cidades e poderíamos continuar acrescentando. Aqui poderíamos colocar mais uma. 7. E as duas que temos aqui. Essas pessoas já estavam compradas. É como dizemos na Espanha. Essas pessoas estavam indefesas militarmente diante de um ataque surpresa do Hezbollah. Tudo teria ocorrido em minutos. Primeiro, um mega-ataque. Lançado com foguetes, com morteiros, seguido de um assalto maciço por toda aquela área. Israel não poderia defendê-los. E, prestem atenção, o tipo de orografia que existe lá não é algo trivial. O Hezbollah estava se preparando aqui com um mega exército para atravessar para o outro lado. Vamos ver imagens. O que está acontecendo no Líbano agora? Continuam destruindo lançadores móveis e lançadores fixos sob bunkers. Também veículos. Pessoal militar de Gizola. Continuam atacando posições fortificadas em casas de civis. Prédios, fábricas, armazéns. Pelo ar, Israel é imparável. Não diminui nem por um minuto suas capacidades militares. Como será que estão fazendo isso por terra? Destruindo, abrindo caminho, derrubando. Eles estão deixando o sul do Líbano como Gaza. Eu não vou entrar no debate se isso é justificável ou não. Já expliquei isso muitas vezes, não vou explicar nem tentar justificar algo que é evidente. A infraestrutura terrorista nas residências junto à fronteira do Líbano com Israel. E toda essa região foi colonizada, falo sério, colonizada pelo Irã. É uma província iraniana. Não tem mais imagens. Olhem que explosão. Aí vemos até as munições pegando fogo.
Não é culpa de Israel que o Irã tenha colonizado o Líbano. Não é culpa. Ontem falávamos que se reuniam pela primeira vez, acredito que na história, o Líbano e Israel para negociar um cessar-fogo ou um plano conjunto de ação contra o Hezbollah. O Hezbollah está preocupado com isso. Na verdade, o Hezbollah hoje tem lançado foguetes desde amanhã. E foram ondas de 20, 25, 30 foguetes. Sem medo de nada. Eles continuam fazendo o que fazem, continuam na deles. E o jeito deles é devastar o Líbano pelo máximo de tempo possível. Vemos mais imagens. Esta é de um drone, 2006. 6. Nesta casa morreram soldados de Israel durante os combates de 2006. Bem, então, ela foi destruída. Levou anos, muitos anos, mas foi destruída. A história está aí. Em 2006, muitos erros foram cometidos nessa guerra. E houve muitas baixas. Agora a doutrina militar israelense mudou completamente. A tecnologia também ajudou muito para que tudo isso se transformasse em pó. Vocês estão vendo aí. Mega explosão no interior. 2006. Lá, o tenente-coronel Roy Klein e 7 soldados foram assassinados. Obrigado. Memória hoje. Descanse mais um pouco. Benchevel. É a mesma. População da qual estamos falando. Cuidado, porque a história de Roy Klein não é uma história qualquer. Ele é um herói de Israel. Por quê? Ano de 2006. Roy Klein estava em combate. Em Bicheveio, junto com mais soldados. Recrutado em 1994 da Brigada Paraquedista. Criaram uma unidade de reconhecimento EGOS, uma unidade de elite da Brigada Golani. Precisavam fazer incursões contra a guerrilha do Hezbollah. A unidade dele foi uma das selecionadas. Ele era um líder. Ano de 2006. Numa emboscada do Hezbollah, eles lançaram uma granada de mão por cima do muro que separava os militares de Klein do Hezbollah. Klein se jogou sobre a granada ativa, absorvendo com o próprio corpo a explosão daquela granada para proteger seus companheiros. Dizem os que estavam lá que enquanto ele pulava sobre essa granada, Klein recitava o Shema Israel. Dizem os próprios soldados, os que estavam lá, que nos primeiros minutos, enquanto agonizava, antes de morrer, deu a ordem para que se concentrassem em outro tenente que havia sido ferido, e outro soldado ferido que também faleceu. Depois passou seu rádio codificado a outro oficial, que assumiu o comando da força. Morreu.
Família, estamos ao vivo em estratégias militares. Mais uma noite, mais um dia. Que histórias incríveis. Cada um deles tem uma história para contar. Cada um deles tem algo a dizer sobre o que está acontecendo. Temos mais vídeos. Preparem-se para o que vocês vão ver do Hezbollah. Não vamos sair do Líbano. Vamos ver os superchats. Temos muitos e não quero que a gente esqueça hoje. Nem que passe batido. Então vamos lá. Vamos ver. O superchat de vocês, família. Os comentários de vocês. O que vocês estão dizendo? O que vocês estão trazendo? Que sempre é super valioso. No que está acontecendo. Agora eu vou dizer para vocês também. Antes dos superchats, vou explicar o que está acontecendo. Restam 13 dias. 13 ou 14 dias. Para a chegada do SS Boxer e do porta-aviões Yurgus. Temos que arranjar tempo. Se isso incluir que eles se reúnam de novo em Islamabad, mande um avião que vá a JD Benz e dê outra volta. Não tem problema. Se isso incluir que talvez Israel tenha que parar de pressionar o Líbano por uma semana. Não tem problema. O resultado é o que verão. E vai ser encontrado no final dessa história. Ou entregam urânio. Param de enriquecer urânio. O petróleo passa a ser controlado pelos Estados Unidos. O Irã vai voltar à Idade da Pedra. Para os Estados Unidos, já não faz diferença. Eles estão vendendo mais petróleo do que nunca. 5,2 milhões de barris. Obrigado por dia. Ou por mês, eu acho. Por dia ou por mês. Acho que é por dia, porque 23 superpetroleiros vão lá carregar. E eles já reservaram. Ele está ganhando muito dinheiro. Trump está ganhando dinheiro pra caramba. Ele não liga pra esse lance do Golfo Pérsico. Isso não incomoda ele. Anitta, Shalom, estratégia. Ninguém consegue parar as execuções no Irã. É de partir o coração. Todos sabem disso. É terrível, Anitta. Não sabemos se o Papa... Vamos falar sobre o Papa. Enquanto isso, vamos conversando sobre isso. Anitta. Não sabemos se Leão XIV vai ao Irã. Também para visitar lá. Aqueles que vão ser executados. Aí tá o Papa chegando a Camarões. O Papa não é político, mas é tratado como chefe de Estado. Ele é chefe de Estado do Vaticano. Ei, a banda está bem ruim, hein? Vamos ver o que acontece aí no último quadro. Tem uma discussão ali. Ih, aqueles dois ali em cima. Vamos ver o que acontece. Eles estão se empurrando. Olha só, hein? É um desastre. Vou dizer uma coisa. Os países africanos... Vamos ver como eu explico isso para não soar mal, porque as pessoas depois vão interpretar errado. A questão de protocolo, segurança. Quando falamos de ditaduras, de generais e um monte de gente estranha por aí circulando, é um verdadeiro desastre. E esse é um dos exemplos. Uma escolta praticamente chegando às vias de fato com um militar. Isso é uma das coisas que acontecem, né? Bom, então o leão está pela África. Alguém vai ao Irã impedir execuções. O leão vai aterrissar lá. Ele será recebido por Arati e pelos irmãos cristãos, como dizem, que lançam mísseis em memória de Cristo. Chegaram a lançar um míssil em memória do sofrimento de Cristo na cruz. Vocês conseguem acreditar nisso?
O Irã chegou a lançar um míssil dizendo que era por Jesus Cristo. Javier, muito obrigado. Ângel, muito obrigado. Javier, de novo, está por aí. Yerry, eu amo suas estratégias. Espero que seja para Israel. Eu sou um bot, não existo. Então, amor por Israel. Trump não deve pressionar Israel a cessar ataques ao Hezbollah. Israel precisa eliminar o Hezbollah em Israel High. Não, Rudel, olha, eu penso que nessa análise o que estão tentando é ganhar tempo. 5 divisões são as que estão atuando agora mesmo dentro do Líbano, como vimos nesse vídeo que estávamos mostrando por aqui. Acho que é uma operação bastante ambiciosa para 5 divisões. Acho que faltariam mais 3, que seriam outros 30 mil soldados. Mais ou menos. Perceba que mais ou menos, de acordo com a doutrina militar de Israel, acho que são cerca de 10 mil mais ou menos. E de 10 mil a 20 mil soldados, vamos colocar uns 15 mil, porque eles também costumam unir muitas brigadas de diferentes grupos, e cada uma tem suas funções. Ou seja, não são 15 mil combatendo na linha de frente, mas sim pessoal de inteligência, engenharia logística, comunicações, artilharia, mecanizados, está tudo aí. Esses que vemos aqui, reparem que no ponto mais importante, que é a zona de Hashemona, que estamos falando de Beit Yael, toda essa região. Por isso que estamos comentando, vou subir um pouco o gráfico, são unidades que estiveram em Gaza. Ou seja, são unidades com experiência já comprovada em combate durante praticamente 3 anos, para fazer agora em outubro 3 anos desde 7 de outubro e já tem muita bagagem. São unidades que combatem há 3 anos. E que também precisam descansar. Perceba que só porque há um cessar-fogo no Líbano não quer dizer que eles vão sair do Líbano. Imagine que amanhã é declarado um cessar-fogo, nós ficamos onde estamos, a linha permanece ali. Descansamos 1 ou 2 semanas, renovamos o pessoal, trazemos novas pessoas, tiramos algumas para que possam descansar, ir para casa, ver suas famílias e voltar renovados. 1 ou 2 semanas depois. E damos outro impulso. Mantemos a zona de segurança porque o Hezbollah realmente vai se rearmar. Na zona norte da posição, sim, eles vão se rearmar. Mas não tem capacidade aérea. Eles não têm. Com isso vai ser impossível para eles. Fiquem atentos ao vídeo que vamos mostrar do Hezbollah em alguns segundos. Aliás, os Estados Unidos enviaram uma delegação para a Somalilândia. Obrigado. A Somalilândia ofereceu seu território para os Estados Unidos operarem e, se precisarem atacar os Houthis, façam isso a partir dali. Não podemos perder essa oportunidade, porque é possível lançar ataques a partir da região da Somalilândia para garantir a segurança do Mar Vermelho. O Mar Vermelho que, segundo o Irã, será fechado nas próximas horas se os Estados Unidos não retirarem o bloqueio sobre o Estreito de Hormuz. Vamos ver o que acontece com isso. E também precisamos ficar muito atentos. Entrar é uma coisa, sair é outra. Jesse pensou assim. Do ponto de vista dos Estados Unidos, interessa que eles entrem, carreguem e, quando saírem, tirem deles o petróleo e o levem para os Estados Unidos ou para outro lugar para vendê-lo em nome dos Estados Unidos. O Irã já tem produção muito limitada, pois não possui capacidade de reserva. Quando os tanques de reserva de petróleo na ilha de Kar estão cheios, não dá para colocar mais nada. Se não dá para colocar mais, é preciso parar a produção. Se a produção parar, perde-se dinheiro. Dia que não bombeia, dia que não ganha. É isso mesmo. Sol Caldeirão, muito obrigado. Obrigado, Sol, por esse superchat. Obrigado por tudo, Estratégias Gacian. Deus te abençoe. Rio com você. Obrigado. Javier, muito obrigado, amigo.
O melhor é darem a ele vendas cativas de petróleo no estreito. Claro, Mônica. Convide Antonini, não sei quem é Antonini. O dele é muito obrigado. Saudações de Porto Rico, sucesso. Chacha. Israelense, restaurante Eclipse, Gibraltar. Ah, ok. Gilbar e Sali. Ok. Vamos ver isso. Ótimo superchat. Valeu, Renê, por me lembrar. Atenção a este vídeo. Nós já preparamos. Aqui estamos sempre super preparados. Atenção a este vídeo. Atentado terrorista. Grupo vinculado ao Irã. Ashraf al-Jamin. 2 ataques a locais judaicos. Um na Macedônia, em uma sinagoga. E outro em um restaurante em Munique, Alemanha. Vídeo. Vídeo publicado por eles. Bomba incendiária. E aí vemos o logo deles. O logo deles é o típico dessa gentalha. Fuzil de precisão, Dragunov. Zandelo. Mas é de todo dia. E mais do mesmo. Europa. Ele afirma que essa guerra não é dele. Fizeram um atentado na Macedônia, outro na Alemanha, mas essa não é a guerra da Europa. A Europa não tem nada a ver com isso. A Europa olha para o outro lado. Tita Fuentes. Muito obrigado, Tita. É preciso perceber realmente em que ponto você está. Tudo isso não. É preciso perceber onde tudo isso está. E o que está acontecendo? Existem grupos terroristas soltos na Europa, agora atacando abertamente comunidades judaicas. O nível de alerta não foi elevado. Aliás, antes de deixarmos o Líbano, por favor, riam só um pouco. Amal, que é a parte ideológica do Hezbollah. Primeiro foi Amal, e depois foi Hezbollah. Amal lamenta a morte de... um de seus veteranos. Aqui está a criatura. Ele tinha 80 anos quando foi se encontrar com o Criador. 80 aninhos. Assim, vão acabar tirando pessoas. Dos asilos de idosos, para combater. Aliás, há alguns dias queríamos comentar algo. Ah, sim, sobre o Estreito de Hormuz. Essa imagem está muito boa. Vocês se lembram que falávamos das profundidades onde os navios podem ser utilizados? Nesse caso, os petroleiros. As linhas vermelhas que vocês veem, vamos ampliar por aqui. São linhas onde não é seguro para os petroleiros transitarem. Mesmo assim, reparem porque a ilha de Arak está ali e está marcada em vermelho. É exatamente por isso que o Irã está enviando os navios por ali, porque só existe uma pequena passagem muito estreita para passar.
E se não passarem por ali? Podem ter um problema. Se passarem por ali, tem que pagar. E se não pagarem, afundam os navios. Diretamente. Então prestem atenção. Qual que é a situação? Aliás, os superpetroleiros que passaram e seguem para a ilha de Car estão indo pela linha vermelha. Por quê? Por que seguem pela linha vermelha? Alguém sabe dizer por quê? RHN. Ele Samareste. Alicia. A Gil segue pela linha vermelha. Alguém sabe dizer por quê? Como isso pode ser? Se a linha vermelha não podem navegar por lá. Não há calado suficiente. Porque eles estão descarregados. Eles estão descarregados. Isso que estamos vendo. Indica que estão vazios. Se estivessem carregados, não poderiam usar a linha vermelha. Assim sabemos que não estão carregados. Eles vão carregar. Mas eles não estão carregados. Donald Trump. O que ele disse? A China está muito contente. Que o Joe? Abra o Estreito de Hormuz permanentemente. Não está aberto. Eu também faço isso por eles. E pelo mundo. A situação não pode acontecer de novo. Eles concordaram. Não enviar armas para o Irã. O presidente Xi. Vamos nos abraçar muito em breve quando eu chegar aí em algumas semanas. Estamos trabalhando juntos, de maneira muito profissional, muito correta. E muito bem. Recordar. Somos muito bons em combater, se precisarmos fazer isso, melhor do que qualquer um. Trump vai visitar a China em breve. A China está enviando armas para o Irã. Imagine o Líbano. Ontem caiu alguma coisa. É um projétil. Atenção ao vídeo, Hezbollah. Poderia ser um canhão de fabricação chinesa. Eles estão usando isso para disparar contra áreas povoadas. Escolas, quadras esportivas, casas. O Papa e Pedro Sánchez não têm nada a dizer. Macron muito menos. A União Europeia afirma que essa guerra não é sua. Vamos ver. Fotografia de Naim Kassem. Vemos a estrutura que foi criada. É uma estrutura reforçada de cimento, uma espécie de pequeno abrigo fortificado, escondido entre a vegetação. Obrigado. Vemos como estão lá penduradas as fotos de Mokjaba, de Nasrallah, de Qassem. Isso é ridículo. O que esse pessoal tem é fanatismo puro e simples. E vemos por aqui o canhão. Um canhão de 122 milímetros. Difícil de interceptar o projétil. Aqui, fazem medições para o lançamento. O que vemos na parte esquerda é uma corda que é usada para disparar. O disparo é feito de fora. É uma peça de artilharia rebocada, ou seja, tiveram que levá-la até lá com um veículo. Eles a encaixaram ali e fizeram uma espécie de bunker para ela. Reparem como eles projetaram isso. Para levantar o canhão. E aí vemos algo que também é muito interessante. Muito interessante.
Eles têm alcance ampliado, podem chegar até 21 quilômetros. E aí vemos eles. Ouvimos um pouco de áudio. Ouvimos de... Aí vemos eles disparando essa peça de artilharia. Eles fazem cerca de 3 disparos. Ou 4 disparos rápidos, em uma sequência de disparos rápidos. Curiosamente, sabemos que eles trabalham no limite. No limite do alcance para uma coisa muito chamativa. Há uma técnica de disparo com artilharia, que começa a atirar sobre um mesmo alvo. Você começa a atirar desde o canhão, uma inclinação, um ângulo maior. E você começa a abaixar. Se o alvo que estão atirando estivesse ao alcance, perto, ou seja, se estivesse perto daqueles 20 quilômetros, poderiam começar a atirar mais para cima e ir baixando o canhão. Projéteis atinjam ao mesmo tempo, ou em uma sequência mais próxima, sobre uma área. Mas não é isso que estamos vendo. O que estamos vendo aqui é que eles não mudam, nem ajustam o tiro. Reparem que quando o canhão dispara, ele se move. Eles não reajustam o disparo, ou seja, estão atirando só por atirar, ao acaso. Isso pode cair em uma área aberta, em campo aberto, pode cair em cima de uma casa. Donde le dedo es donde le damos. E depois eles gravam a sequência tanto de dentro quanto de fora. Isso também precisa chamar atenção. Vamos ver agora a parte externa. O estojo está sendo extraído. Obrigado. Ele nem sequer limpa o cano por dentro, ou seja, nem para limpar. Eles tiveram que ter, evidentemente, algum tipo de treinamento militar para usar esse tipo de munição. Com certeza o Irã forneceu esse treinamento. Agora veremos a imagem externa. Está em uma área de floresta. É uma espécie de abrigo construído ali, reforçado, de cimento, mais ou menos escondida, debaixo das árvores. Isso pode ser detectado? O lançamento pode ser detectado? Sim. Se puede detectar. Através de radares. É possível detectar a trajetória do lançamento. Sabendo o tipo de munição, Israel pode calcular mais ou menos. E certamente com um drone eles veem a marca de calor, porque isso quando dispara, produz muito calor, além da fumaça que é gerada. No segundo ou terceiro disparo, um drone te localiza e destrói a peça. Por isso mesmo eles fazem 3. No máximo 3 disparos. E saem correndo. Porque sabem que essa peça de artilharia será destruída. Na verdade seria interessante ver. Vamos dar uma olhada. Sempre dá para extrair muita informação dos vídeos desse pessoal. Eu sempre digo isso, tem muita informação. Tem uma imagem que é muito interessante. Aqui. Reparem que no mini arsenal deles, tipo um armário. Tchau. Quando eles se levantam, eles têm 3 projéteis. Obrigado. Só tem 3 projéteis, não vão gastar mais. O que chama a atenção é que os projéteis estão em ótimas condições, parecem muito novos. Ou seja, esse material, ou essas peças de artilharia, essa munição não é antiga, ou está muito bem conservada. Diferente de outras imagens que já vimos várias vezes, dá para ver que estão mais conservadas. Com isso, elas devem ter recebido material. Isso é da China? Há debate sobre isso. Dizem que pode ser um canhão russo, modelo D-30. Ou um de fabricação chinesa. É um tipo 86, acho que é esse o nome.
Nós não sabemos. Não se sabe. Mas é evidente que eles têm certa capacidade de artilharia. Eles podem usar isso contra alvos já dentro do Líbano, ou seja, eles têm que lançar isso da região acima do rio Litani. É bastante pobre o treinamento militar que eles têm. Saudações, estratégia. Obrigado pelo seu programa. O treinamento militar é bastante medíocre, apesar de parecer excelente. Eu acho que é medíocre. Veja bem, primeiro, é uma peça de artilharia que você não pode levar para qualquer lugar. Assim que você dispara dali 4 ou 5 vezes, eles vão localizar sua posição e vão destruir você. Por isso, é um veículo que... é uma peça de artilharia que você vai perder. Saudações, estratégias. Obrigado pelas informações. Tenho dúvida se é verdadeira a notícia dos atentados contra o Papa na Argélia. Isso aconteceu? Tenho uma ideia. Entendi, é o policial aposentado de Breaking Bad que faleceu recentemente. Bênçãos, estratégias. Deus abençoe Estados Unidos, Israel e Cuba. Cuidado. Cuidado com Cuba. Cuidado com Cuba. Estados Unidos. Pode estar neste momento elaborando um plano. Para libertar Cuba. Agora mesmo a Casa Branca poderia estar trabalhando na libertação de Cuba. Cuba, próxima parada. Próxima parada do presidente dos Estados Unidos. Cuba. Parada do presidente dos Estados Unidos. O que o presidente dos Estados Unidos disse? Vamos ouvir. Dessa atração cibernética. Fazemos isso por eles. Eles fazem isso por nós e nós por eles. Eles falam sobre ciberataques. Eles já fizeram isso com a gente. Nós já fizemos isso com eles. Well, when was the last time we did a cyber... Não vou te contar. Quando foi a última vez que tivemos um ataque da China? Um ciberataque da China. Fazemos isso para nós mesmos. Eles fazem isso com a gente e nós com eles. Tem sido assim há muito tempo. Fazemos isso. Não vamos dizer. Fazemos isso para... Isso vai ser discutido com Xi? Donald Trump vai falar sobre os ataques cibernéticos da China contra os Estados Unidos? Vai contra os interesses dos Estados Unidos? A jornalista pergunta isso ao presidente dos Estados Unidos. É algo bastante grande, mas, bem, é como é. Es como es. China é China. China é China. Nunca foi fácil. But we're doing great with China. Mas estamos fazendo grandes coisas com a China. I'm the toughest person in China. Eu sou o mais duro com a China. Qualquer um no mundo, um momento. Eu saio da frente. O presidente dos Estados Unidos está falando ali. Aqui eu me coloco. Presidente, desculpe. 100% de tarifas contra a China? Eu impus tarifas de 100% contra a China. Nós não temos Carros chineses aqui. Nós não temos carros chineses? Não, em todo o país. Se você olhar para a Europa, sim. Veio a Europa. Eles estão inundados de carros chineses. Isso é verdade. And it's killing their car companies. E estão destruindo suas empresas de carros. Eles estão cheios de carros. Não há ninguém mais durão do que eu. Não se esqueça, eu coloquei uma tarifa de 20% pelo que eles fizeram com o fentanil. Coloquei uma tarifa de 20% pelo que fizeram com o fentanil. Para o que fizeram com o fentanil. A guerra cibernética. A guerra cibernética é um ponto importante nisso tudo. Eles precisarão abordar o tema. Eles terão que comentar. O que acontece com a economia dos Estados Unidos? Isso é importante. Estamos em guerra. Como foi há 2 meses? Como foi há 2 meses? Estava muito perto de conseguir uma arma nuclear. Que tivéssemos, Tínhamos petróleo. that we'd be selling
oil would be at 92 or whatever it is. Diz, estamos vendendo petróleo a 91, ou seja lá quanto custe, Instead of 200. em vez de $200. Because a lot of people said, oh, it'll be 200. Porque muita gente dizia, o barril vai custar $200. Diz, está fazendo muito bem. Diz, acho que estamos fazendo muito bem. Talvez as pessoas assumam que vamos ganhar isso bem em breve. Diz, acho que vamos ganhar isso muito em breve. No, militarily, totally. Diz, nós os destruímos militarmente. The only thing they have is the Gulf, and I think A única coisa que eles têm é o Golfo Pérsico. E agora, como eles chamam o estreito, E acho que agora não sei como eles se sentem. Well, I mean, that's what... Estou dizendo, né? O cenário mudou. Sei que passou só um mês ou algo assim, mas os preços do petróleo estão 50% mais altos. ele diz, o preço do petróleo está 50% mais caro. O câmbio teve uma primeira quarta. Você está certa. Ele diz, o mercado de ações está passando por um momento difícil nos primeiros 15 dias. Stocks are You're still right, but up. they're not up. I thought, I mean, honestly, You thought it was gonna... Ele diz, honestamente. Ele diz, eu achava que isso ia ser mais. E ele estava disposto a fazer isso. Trump estava disposto a chegar a $200 to stop a nuclear weapon, para parar armas nucleares que sejam usadas contra este país, o o Oriente Oriente. ou qualquer outro no Oriente Médio, Eles vão para qualquer um no Oriente Médio. take out the Middle East. Eles iam arrasar com o Oriente Médio. Para detê-los, It was certainly worthwhile being much tem valido bastante a pena. higher than it is right now. If you told me that we were going to be at only 92, Se você me dissesse, ou se você tivesse me dito, que teríamos apenas $91 por barril, $92 por barril, $92, eu teria ficado muito surpreso. eu ficaria muito surpreso. E sabe de uma coisa? Estou muito feliz. Estou muito contente. Come dropping down very big as soon as it's over, and I Pois vai cair rápido assim que terminar. Isso vai acontecer em breve. Donald Trump diz que isso vai acontecer em breve. E isso vai acabar rápido. Vocês acreditam que isso vai terminar rápido? O pessoal de estratégias militares acha que será muito rápido? O comandante Munir, com um bastão e um míssil nuclear na outra mão. Israel deve confiar nessa negociação. Dois países que querem destruir Israel? Paquistão e Irã? Eu não acho que isso seja uma negociação. Eu acho que é uma aliança. Espero que cada um tire suas próprias conclusões. Família, estamos ao vivo. Estamos precisando de muitos likes agora. De onde estão nos assistindo hoje? Noite estranha. Muito estranha. Vamos ver o que acontece. Tudo está em jogo agora. Qualquer coisa pode acontecer. Aliás, a confirmação de que o Irã usou secretamente um satélite espião chinês para atacar bases norte-americanas no Oriente Médio, segundo informa o Financial Times. Lembram das imagens de satélite que apareciam por aí? Que iam comentando e mostrando aviões nas bases militares da Jordânia, dos Emirados, do Catar, da Arábia Saudita. Bom, então esse satélite foi marcando alvos para atacar os mísseis e drones do Irã. A China deu acesso a eles. Falando de satélites e falando de imagens, atenção para esta aqui.
Reparem no que vocês vão ver aqui. Alguém se lembra desse lugar? 40 quilômetros nos arredores de Isfahan, pista de agricultores para fazer. Voos com aviõezinhos. O que você faz? Lá foram destruídos 2 aviões C-130 helicópteros Little Bird MH-6 e foi realizada talvez a operação de resgate mais importante da história dos Estados Unidos da América. Agora o Irã isolou aquela pista, construiu um muro de contenção ao redor do perímetro onde houve a explosão dessas aeronaves. E a pista foi cheia de buracos e valas para que não possa ser usada novamente. Vamos ver. Ali dá para ver as marcas das linhas de buracos pelo satélite para que os Estados Unidos não possam pousar lá novamente. A pista que ficava a 40 quilômetros de Isfahan, que poderia ter servido como cabeça de ponte na operação de recuperação do urânio. Os buracos não aterrissam. Vamos. Aí vamos nós. Natam. De acordo com informações da Organização de Energia Atômica, o urânio para construir mais de 10 ogivas nucleares pode estar dividido entre Isfahan e Natam. Nas montanhas de Natam há uma instalação subterrânea onde pode ter sido levado grande parte ou uma parte importante também do seu urânio. Aqui vemos as entradas, reforçadas com proteção à prova de explosão contra a munição anti-bunker. Depois elas são completamente fechadas. A intenção é que toda essa terra que foi retirada da montanha seja colocada de volta por cima para cobrir e cobrir e cobrir, para que não possam lançar munições para penetrar essa montanha. A montanha de Natam, muito bem. Vamos procurar. Os Estados Unidos da América poderiam lançar uma operação terrestre para recuperar o urânio. Vocês já sabem que os B-2 bombardearam algo que está aqui embaixo. Se não lembra, mostraremos. Ano de 2003. Reparem no que estava escondido sob uma camada de areia até alguns meses atrás. Todo esse complexo que está construído aqui era a primeira etapa, o primeiro nível. O encobrimento do programa nuclear do Irã. Natam. Um reator supostamente de pesquisa. Como o de Isfahan, onde estava sendo construído e estava. Enriquecendo urânio a um grau praticamente militar. Reparem como naqueles tempos, no ano de 2023, ainda não havia munições talvez, como as famosas GBU, aquelas gigantescas que entram e destroem tudo. O Irã decidiu cobrir a instalação com terra. Alguns milhões de toneladas. E aqui não aconteceu nada. Viu? Agora está tudo escondido.
Com a chegada desse tipo de munição, essa era a área das centrífugas. O Irã sabe que tem um problema. Por isso, eles decidem abrir uma segunda instalação que provavelmente está conectada por um túnel subterrâneo. Com esta que estamos vendo aqui, que está construída, a que acabamos de apresentar aqui no canal. E dessa forma se proteger contra os ataques dos Estados Unidos da América. Reparem como. É uma superestrutura. Reparem, a entrada está muito bem feita. Com arco de apoio para aguentar e reforçar contra as explosões. Tá vendo esse tipo de reforço metálico que tem bem aqui que está construído? É para montar depois. O que se vê nesta imagem? Obrigado. Vamos procurar por aqui. Aqui estamos. Vamos procurá-lo. Eu o vi há pouco. Depois coloca uma laje por cima. Aqui está. Estão vendo? Isso é um caminhão levando uma dessas lajes para colocá-las nesses lugares. São usados guindastes. Aqui há guindastes que vão levantando cada uma dessas estruturas em abóbada para depois ir cobrindo. Ao que viemos. Os Estados Unidos da América podem lançar uma operação em Natan O chato acha que é possível invadir Natan por terra. Obrigado pelo superchat e pelas informações. Tomara que Cuba foi libertado. Obrigado a Estratégias por toda essa informação. Eu tinha uma dúvida se a notícia era válida, não sei. Sobre a Argélia, eu não faço ideia. Os Estados Unidos estão preparando uma ação militar contra Cuba. Você é quem mais entende o que ele pensa. Para mim, sinceramente, isso é um enigma. Não é tão difícil. Vamos ver uma coisa. Vamos ver se Irã foi esperto. Não muito longe de Natan. Há um aeroporto militar. Mísseis antiaéreos da época soviética. Aí estão eles. Drones. Drones de ataque. Que bom. Primeira vez que encontramos drones. Momento histórico. Torre de controle. Interessante este lugar, já que encontramos drones. Muito interessante, por sinal. Quero explicar algo para vocês. Este círculo que vemos aqui é uma distribuição clássica de armas antiaéreas soviéticas da Guerra Fria. Eles formam um círculo devido a essa bateria de mísseis antiaéreos. Não pode disparar em 360 graus diferente de hoje em dia, em que os mísseis antiaéreos ficam em contêineres ou em recipientes. Tipo tubo ou encaixotados, são lançados para cima, e quando estão no alto, se dirigem para um lado ou para o outro. Não é assim. Cada míssil cobre um vetor, ou seja, cada míssil é como se estivesse vigiando um ponto.
Por exemplo, este míssil que estamos vendo aqui estaria cobrindo ameaças que vêm desta área. Vocês veem. Essa linha que acabei de desenhar. Esse míssil cobriria ameaças daquela região. Este míssil que vemos por aqui. Não sabemos para onde está apontando. Olha esse. Dá para ver claramente para onde está apontando. Vamos pintar ele. Cobre ameaças nessa área. Mais ou menos. Vocês veem. É para lá. Este que vemos aqui. Mais para cá. E vai se formando uma espécie de 360 graus de proteção. O problema disso é que você só tem um míssil para proteger cada vetor. Depois precisa recarregar e voltar. Rearmar toda a bateria, trazer um caminhão, montar novamente os mísseis nas lançadoras. Antes de lançar novamente, isso que vemos aqui bem no centro é a distribuição clássica, é um radar. Esse é o radar. Aqui poderia ser colocado outro radar. Assim, é um local onde mudam a posição do radar. Este pode ser centro de controle. Ou o veículo para controlar na bateria. Vemos aqui uma unidade de geração de energia, então talvez seja por isso que há cabos no chão, porque esse tipo de unidade é conectada por cabos. São muito antigas, isto é, muito espartano, já não é realmente um perigo esse tipo de coisa. Sistemas antiaéreos contra uma defesa antiaérea. Contra uma defesa antiaérea, ou seja, contramedidas e guerra eletrônica, são muito sensíveis à guerra eletrônica. E esses radares ficam cegos. Que é bom ouvir isso, que digam isso para a Venezuela, justamente. Bom, olhando por aqui, coisas curiosas. Temos bunkers ou não, não é sim ou não, deveria haver. Vamos tentar examinar isso, são bunkers. É muito provável que aqui embaixo. Lá sim, dá para ver ali as entradas, isso aqui é uma instalação de lançamento de mísseis e é enorme. Olha só. Olha como os bunkers estão escondidos por aqui. Suponho que ali eles guardavam os mísseis para defesa antiaérea, a bateria antiaérea ou os drones. Drones que vimos bem aqui. Olhem a linha de drones que estamos vendo aqui, é Natan. Estamos em Natan. Perto do perímetro nuclear de Natan. É um aeroporto que pode ser usado se necessário para uma operação. Aqui vemos outra posição de artilharia antiaérea que não estava em uso naquele momento. Isso se chama Aeroporto de Kashan. Aeroporto de Kashan, vemos aqui. O que? Eu acho que é um radar. Sim, estilo é um radar. Isso é uma bateria antiaérea mais moderna, tipo Buk M2 Tchau. Fabricação também de origem soviética, uma adaptação do Irã. Eles têm por aí um modelo que eles mesmos fabricaram. Tchau. E por aqui provavelmente é a área de comando, controle, onde estão os chefes. Vamos dar uma olhada por aqui também. Esta é a entrada. Está fortificada, percebe? Sempre deixam os carros fora. Isso sempre acontece. Esta é a pedreira, de onde sairão todos os materiais para a construção e afins. Esta área que vemos aqui provavelmente são fábricas de mísseis, componentes de mísseis. Tudo isso sempre fica perto dos locais de lançamento. Eles constroem tudo. Todo o programa completo é construído perto. Silo, lançadores, veículos, tudo. E isso gera eletricidade. Essa é a usina de eletricidade, que também funciona com combustível. Estação de tratamento de água.
E isso que estamos vendo faz parte do apoio militar a Natan. Porque Natan, como dissemos, onde está esse aeroporto fica bem aqui. Ou seja, há uma distância. De 22 quilômetros. Suponho, ou entendo que o Irã deve ter destruído essa pista para evitar o problema de que os Estados Unidos da América possam chegar até lá. Mas enfim, opções existem. Sempre há opções, sempre se encontra algum lugar ou algo que possa ser feito. Sempre. Vemos a mancha. Pode ter sido um ataque da guerra passada. De quando é a imagem? Novembro de 2025? Não foi destruída. Esta área não foi destruída. Novembro de 2025. Portanto, essa imagem é depois da Guerra dos 12 Dias. Nenhuma operação concreta foi feita aqui. Cuidado com este local. Outro local desconhecido. Acabamos de encontrá-lo. Este é um lugar para... possivelmente defesa antiaérea ou lançamento de mísseis. Vemos a entrada dos bunkers. Vemos aqui mais entradas fortificadas. E... Aquí, por aqui também. Parece um complexo de defesa antiaérea, mas... não temos confirmação. Definitivamente isso que estamos vendo aqui é de nível militar. Mas não parece ter havido atividade recente, pelo menos em novembro. Pode ser para canhões antiaéreos, pode ser para mísseis antiaéreos. Mas não vemos muito mais. Essa é a situação. Ou entregam o urânio a ele ou vão atrás dele. Vitória, boa noite. Estratégias e toda a sua comunidade. Muitas bênçãos. Creio que os Estados Unidos podem chegar a Natan por terra, com apoio aéreo de aviões, mísseis e drones. Por quê? Está tudo bem protegido. Difícil retirar urânio. Os iranianos não estão prontos, mas jogam suas cartas. Jogam em casa. Obrigado, Verônica. O Irã joga em casa. O jogo do Irã em casa é importante para eles. Além disso, é fácil. Jogam em casa. Eles estão indo bem. Muito obrigado por essas assinaturas que vocês nos deram. Agora vamos vê-las. 50 assinaturas e 10 obrigado por ajudar e contribuir com a comunidade. Muito obrigado de verdade. É interessante. Tudo isso e tudo o que está acontecendo é super mega interessante. Opções militares. Sempre existem, sempre há opção militar. Sempre se pode chegar a alguma opção militar. Mas, os Estados Unidos têm muita informação sobre todas essas áreas. Renê, muito obrigado por essas assinaturas. R. Duran, obrigado pelas 50 assinaturas, amém. Muito obrigado por essa colaboração. Família, encerramos por aqui. Obrigado por estarem ao vivo conosco. Até o próximo programa no Estratégias Militares. Abraço.